dia! Hoje, 1º de junho de 2023, e nós vamos caminhar no encontro de número 124. Muito bem, mas antes de fazer essa caminhada, vamos elevar o pensamento, vamos conversar com os amigos espirituais, vamos conversar com o amigo maior, Jesus. Mestre, queremos te agradecer mais esta oportunidade de aqui estarmos. Muito obrigado, Jesus, pelas oportunidades que temos tido de aprendermos um pouco mais da vida, da existência, do teu Evangelho. Muito obrigado, Jesus. Queremos agradecer também aos amigos espirituais que nos assistem, que nos inspiram e que nos ajudam na caminhada. Muito obrigado, queridos irmãos. Mas, acima de tudo, e sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Estamos prontos para caminharmos um pouco mais nos ensinamentos que estão nos aguardando. Nós terminamos nesse slide, entendendo os sentimentos, que tem um pequeno texto deste livro, Escutando os Sentimentos, de Irmãs do Fogo. Vamos então repassar novamente esse pequenino texto. Escutar os sentimentos é cuidar de si, amar a si mesmo. Como entender isto? Escutar os sentimentos é cuidar de si, amar a si mesmo. O que é amar a si mesmo? Como amamos a nós mesmos? Como amamos a nós mesmos? Esse é um dos maiores problemas da civilização presente na Terra. Porque amar a si mesmo é procurar o conhecimento, é procurar o aprendizado. E quanto mais você estabelece em si conhecimentos, aprendizados, mais os sentimentos vão se aprimorando, vão sendo melhores, a moralidade aumenta pela compreensão que vamos tendo da vida, da existência. Então, escutar os sentimentos é cuidar de si, amar a si mesmo. Então, conhecereis a verdade. Oi? Conhecereis a verdade vai libertar. É por aí. É por aí. E a verdade você só chega a ela cada vez mais através do conhecimento. Não tem outra forma, não tem outra maneira, não é? Se você se torna apático, ocioso, acomodado, vai ter problemas futuros. Terão vários problemas futuros acontecendo, com certeza. Não é isso? Por que aí? Deixa eu te O sentimento é a maior conquista evolutiva do espírito. Então, quando você conhece, você estudou, conheceu, mas você tem que refletir em torno daquilo para você tirar uma conclusão. Não é isso? Mas não é só você ficar lendo. Não. Não é isso? Não. Não. Por isso, os amigos espirituais sempre nos ensinam e falam: você tem que ler refletindo. E quanto maior conhecimento você tem, a
as páginas seguintes que você lê, mais você vai refletir, porque você terá dados mentais a modo de poder tirar maior ensinamento daquilo que você está lendo, sempre posteriormente. Sim, que aí você vai concluindo, vai associando aquela leitura aos comportamentos, às suas vivências. Tudo. O refletir leva você está lendo, você está refletindo, não é? E aí então vem uma série de imagens na tua mente, em você, e você começa a fazer o jogo e o entendimento dessas imagens segundo aquilo que você está lendo. Então, aconteceu, eu fui na aula de Joana na segunda-feira na parte da manhã, então foi colocada uma situação assim, a pessoa fazia o bem, fazia a caridade, mas da seguinte maneira, não sei se eu raciocinei direito, ela recolhia as coisas, mas queria que a família, que ela recolhia nos locais, e a família distribuísse. Aí está dando conflito e tal. Aí me lembrei da parábola dos talentos. Naquele momento, naquela prática, ela sozinha ela não consegue, entendeu? Ela precisa de alguém para dar continuidade àquilo, aquela situação, aquela experiência que passaram para nós. Na mesma hora eu associei a parábola dos talentos. Pois é assim. Isso é a reflexão que você fez. Você fez a reflexão e daí você tirou a tua conclusão. Boa ou ruim? Não, ela não completou. Eu encaixei ela no que me enterrou tudo. Ela tinha aquilo na mão, mas ela distribuiu. É isso que ela fez. Não adiantava ter, né? Porque na verdade o que ela queria era passar para todos que ela é uma pessoa caridosa, uma pessoa bondosa, mas talvez seja só pela aparência e não pelo sentimento. Perfeitamente. E da mesma forma, quando você tem o conhecimento de determinada coisa e você se torna apática e não distribui o teu conhecimento, você também está sendo egoísta. Porque de repente você tem pessoas que estão ao teu lado, você está vendo acontecer, a coisa não está bem, não está boa, mas você tendo conhecimento de que tem uma maneira ou uma outra forma daquilo ser executado para melhor, você tem a responsabilidade de encontrar uma forma, uma maneira de mostrar isso à pessoa. Sim, aí a palestra ontem foi a respeito da paciência. Mas a paciência do jeito que ela foi abordada só no âmbito material, não espiritual. Pois é, mas isso a gente cansa de falar aqui, né? As pessoas estão fazendo palestras no centro espírita para o homem. E não é para o homem, tem que ser para o espírito. Tem que ser dessa forma. Então, vamos lá. O sentimento é a maior conquista evolutiva do espírito. Aprendendo a escutá-lo, estaremos entendendo melhor a nossa alma. Não existe um só sentimento que não tenha importância no processo de crescimento pessoal. Não existe um só sentimento que não tenha importância no processo de crescimento espiritual. Muito bem. Aí você tem, de repente, um sentimento que não presta. Um sentimento de ofender as pessoas. E aí? Como implica aqui? Que não tem importância no processo de crescimento pessoal. Se você tem esse sentimento de ofensa, como é que você vai crescer pessoalmente? É uma agressão para si próprio. É uma intoxicação para si próprio, né? Como é que você... Sim, aí se você tem esse sentimento de ofensa, de ódio, de cólera, para você crescer pessoalmente, evidentemente você vai ter que se desfazer dele, procurar maneira de anulá-lo. E quando a pessoa se... E isso, evidentemente, vai ter importância no processo de crescimento, porque você vai tentar anular aquele sentimento. Mas aí você vai refletir que não pode sentir aquilo. Puxa, de novo sentir isso, mas nem todos pensam assim. Passou, acabou. Mas nem todos são você. Não. Cada um tem uma forma de executar.
Aí é um problema pessoal. Crescimento pessoal. Aí é um problema de cada um. Eu me aborreci com um saco que eu tinha que guardar um pacote, um negócio. Aí disse, não tô brigando com você, estou brigando com o saco porque ele não cabe aqui. Só isso. Eu fiquei brava. De vez em quando eu rojo. Vamos seguir. Quando digo a mim mesmo, não posso sentir isto, simplesmente estou desprezando a oportunidade de autoinvestigação. A autoinvestigação vai te levar a refletir. Olha a reflexão aí. De saber qual é ou quais as mensagens profundas da vida mental. E a vida mental está onde? No espírito. É por aí. Os sentimentos são guias infalíveis da alma na sua busca de ascensão e liberdade. Os sentimentos são guias infalíveis da alma. Sim, porque se você tem um sentimento que não presta, você sabe que tem que se livrar dele. E se você tem um sentimento bom, você tem mais é que procurar aprimorá-lo cada vez mais. Não tem como ser de outra maneira. Então são guias infalíveis da alma para o teu crescimento. Não tem como. Bem, algo sobre essa tela que vamos passar a outra. Entendendo os sentimentos. Olha onde nós estamos. Obras póstumas que as pessoas desprezam. Mas olha, aqui tem tanto ensinamento em obras póstumas que não é brincadeira. Influência perniciosa das ideias materialistas. Observe um detalhe. Influência perniciosa das ideias materialistas. Veja a página 243. A harmonia é tão indefinível quanto a felicidade. O medo, a cólera, é um sentimento. Só pode compreendê-la quem a possui, e só a possui quem a tem adquirido. O homem jovial não pode explicar a sua alegria. O medroso não pode explicar a sua timidez. Podem expor os fatos que esses sentimentos provocam, defini-los, descrevê-los, mas os sentimentos ficam inexplicados. Como explicar isso? Por que os sentimentos ficam inexplicados? Qual o motivo principal no momento de nós não conseguirmos explicar os sentimentos que sentimos? Você está sentindo saudade, explica a saudade. Como você vai explicar a saudade? Explica, define. Só porque se é uma coisa que você sente, como é que você vai colocar? Descreve. Fica difícil, né? Sim. É uma coisa que é seu. E por que fica difícil? É porque você que sente aquilo. Qual a causa principal de nós ainda não conseguimos definir e descrever os sentimentos? Eles ficam inexplicados. Qual é a causa principal? Sabe qual é? Você ainda reside em um mundo de provas e explicações. O que significa isso? Inferioridade, ignorância ainda não dissipada. Por isso que nós não conseguimos explicar. Nós ainda não temos conhecimento suficiente para descrever sentimentos, para defini-los. Como é que eu sinto isso? Como é que se dá? Por que essa coisa acontece em mim? É a definição profunda. Não é dizer você tem medo porque você não é isso. Olha lá. O medo
harmonia é tão indefinível, a harmonia é tão indefinível quanto a felicidade, o medo, a cólera, é um sentimento. Só pode compreender quem a possui. E só a possui quem a tem adquirido. Não tem ainda maiores detalhes sobre esses fatores face à nossa ignorância ainda, face à o nosso não conhecimento maior. Simplesmente isso. Não é por mais nada. Falta-nos conhecimento. E é o que nós estamos procurando aprender, para conhecermos um pouquinho mais. Pelo menos já conhecemos um pouquinho mais sobre reencarnação. Então a gente está se aproximando mais dos conhecimentos possíveis. O fato que causa alegria em um, nada produzirá sobre o outro. O fato que causa alegria em um, nada produzirá sobre o outro. Você pode ficar alegre com uma coisa e eu achar que aquilo não tem sentido nenhum para que eu fique alegre. Mas você vai ficar alegre segundo os sentimentos que você possui. E eu não vou ficar alegre segundo os sentimentos que eu possuo. E como explicar isso? É indefinido ainda. Não dá para descrever, como diz Kardec. Isso também inclui a sensibilidade, né? Porque tem pessoas que, por exemplo, eu me chamo a sensibilidade? E a sensibilidade é o quê? Sentimento. É um sentimento. É um sentimento. Pois é. Veja só, produz alegria num e do outro não. Você está sorrindo, o outro está chorando. Ué, mas o fato é o mesmo. Por que você está chorando e o outro está... Aí agora. E por que essa coisa acontece? Igual a pessoa está passando por um processo de uma mesma doença, cada um reage de uma forma. E por que isso acontece? Face ainda a nossas imperfeições. Porque vai chegar um momento em que o fato que eu estou sendo alegre, todos serão alegres. E o fato que eu estou achando que aquilo não está bem, todos acharão que não está bem. Porque se conseguimos um determinado nível evolutivo, a compreensão, o entendimento aumentou. Então estariam todos numa frequência bem semelhante um ao outro. Perfeitamente. O objeto que ocasiona o temor em um determinará a coragem em outro. Você escalaria uma montanha? De jeito nenhum. Mas tem gente que vai escalar aquilo e olha. É isso. Você terá temor, o outro está cheio de coragem. Está com saúde, O que está funcionando aí? É o sentimento. Tem gente que E como explicar? Por que você é corajoso? Por que eu estou com medo? E aí? Explica. Explica isso de forma profunda, com detalhes. Ainda não temos capacidade para isso. As mesmas causas são seguidas de efeitos contrários. Isto não se dá em física, mas se dá em metafísica. Porque o sentimento é propriedade da alma. E as almas diferem de sensibilidade entre si, de impressionabilidade, de liberdade. Não tem como. Metafísica, estudo das causas primárias, dos princípios elementares do conhecimento e do ser. Estudo das causas primárias. Veja bem. Isto não se dá em física, mas se dá em metafísica. Estudo das causas primárias. Deu para entender? São coisas primárias que nós ainda compartilhamos. Essa é uma realidade, pela nossa inferioridade. Então não tem como. As almas diferem em sensibilidade entre si, impressionabilidade e liberdade. Isto não se dá em física, porque a física já não é mais uma causa primária. Ela acontece. Não? E
tem as teorias já enunciadas do porquê. Em metafísica, não, que são causas primárias, dos princípios elementares. Deu para entender um pouco mais? Estudo das causas primárias, dos princípios elementares do conhecimento. Eis porque a gente ainda não consegue definir, interpretar melhor sentimentos. Porque nós ainda estamos por aqui, ó. Deu para entender? Nós ainda estamos nas causas primárias e dos princípios elementares. A nossa evolução significa dizer que a nossa evolução é desse tamanho. Está dando para ver? Está dando para ver? Pois é, nós ainda estamos assim. Nós precisamos entender que precisamos cada vez mais buscar conhecimento das coisas. Por que isso acontece? Vou procurar saber, vou pesquisar, para poder a evolução acontecer e nós entendermos mais a vida, o porquê das causas. Porque o nosso estágio espiritual ainda é muito pequenino. Nós acabamos de sair do primarismo, do mundo elementar, daquele mundo mais primário possível. Nós acabamos de sair. Não chegamos na regeneração ainda. Imagina. E a regeneração, bota tempo para regenerar, hein? Vai demorar muito tempo. Não é pouco tempo, não. A regeneração demora. Até chegar em mundos felizes, para depois passar em mundos divinos. Olha, vai demorar tempo. Veja, nós estamos no sistema solar, onde o planeta mais avançado é Júpiter. E é enorme, é um planeta enorme. Veja. E ainda temos entre nós espíritos encarnados que vão para o exílio. Vão para o exílio por quê? Porque não procuraram conhecimento, não procuraram avançar. São espíritos rebeldes, porque o conhecimento é uma tela para todo mundo. E esse espírito tem que partir para um mundo inferior aonde ele se encontra. Imagina. Aliás, podemos concluir então que de sentimento esse não entendeu nada. Não entendeu nem um pouquinho. Tanto é que ele vai partir para o mundo inferior. E ele vai partir para o mundo inferior por quê? Porque não amou a si mesmo, lembra? Não amou a si mesmo para procurar avançar, para ir adiante, para se livrar das dores. Muito bem. Sabe de quem é esse livro? Não está dando para ler ali, né? Tá. Sabe de quem é esse livro? Acordes de Jesus para uma nova educação. Quem trabalha muito com os dados de Jesus. Qual é o espírito que faz muito isso? Através de Divaldo. Joana? Não. Manuel Filomeno de Miranda? Não. Outro. Amélia Rodrigues. Esse livro aqui é de Amélia Rodrigues. É um livro da evangelização de espíritos. Amélia Rodrigues. O tempo passou. A corrida do tempo é como brisa que envolve nossos corpos. Chega mansamente, envolvendo-nos em doces carícias que penetram sutilmente nos poros sublimes dos nossos sentimentos.
Observaram? É como a brisa que envolve nossos corpos. Chega mansamente, envolvendo-nos em doces carícias que penetram sutilmente nos poros sublimes dos nossos sentimentos. A corrida do tempo. Cada reencarnação é uma infância diferente, adaptada ao meio e à necessidade de cada espírito. A oportunidade, quando reconhecida e aproveitada, constrói do pensamento um patamar que elege no espírito lições imortais e ricas de aprendizagens. Como entender? O que significa isso? A oportunidade, quando reconhecida e aproveitada. O que você vai aproveitar? Qual é essa oportunidade? Onde ela se encontra? Oi? No planejamento reencarnatório. Sim, mas então, você tem que conhecer para você saber como trabalhar. Perfeitamente. No planejamento reencarnatório. Quando reconhecida e aproveitada. E como é que você vai reconhecer essa oportunidade? Se você não conhece em detalhes, um pouco mais, reencarnação, você não identifica essas oportunidades, porque você não sabe onde elas se encontram. Elas se encontram aonde? Quando reconhecida e aproveitada. Na memória existencial. E como você vai aproveitar? A única forma que você tem de aproveitar essas oportunidades é estar em sintonia com o Evangelho, está em sintonia com bons pensamentos, está em sintonia com a benignidade. Por quê? Já falamos isso aqui várias vezes. Porque aí você tem a ajuda do teu guia espiritual que vai te inspirar, vai avivar a tua memória existencial. Porque a memória existencial está na personalidade. Isso é que é importante. A memória contínua está ligada diretamente ao espírito, à alma. E a memória existencial, ela está latente na personalidade. Por que a memória existencial está latente na personalidade? Por quê? Porque de acordo com aquilo que ele precisa experienciar. Mas por quê? Por que a tua memória existencial está na tua personalidade? Porque ela está inserida, imputada em você, íncita em você. Como esse teu corpo foi construído? Então, de acordo com o que no fato do espírito, ele já sabe o que eu preciso para essa existência. Não sei se eu estou falando certo. De acordo com as minhas vivências, tem a memória existencial, existencial não, contínua, ele vai tirar determinadas coisas que eu estarei sendo preparada para vivenciar nessa reencarnação. Sim. De acordo. Mas eu perguntei, por que ela está íncita em você, na Cris, na Rose, na Eliana, em mim, naquele outro que está ali, naquele outro que está acolá? Por que está íncita? Sabe por quê? Sabe por quê? Aí que vem a reflexão. A reflexão é isto. A reflexão é isto. O teu mapeamento genético foi feito de acordo com o teu planejamento reencarnatório. E o que está na tua memória existencial é justamente o que está no planejamento reencarnatório. E se o teu corpo foi produzido segundo o planejamento reencarnatório, segundo o fato do espírito, a tua memória existencial está íncita na tua personalidade. Ok? Porque a tua ferramenta para essa existência foi construída de acordo com o teu planejamento reencarnatório.
E é Ele que está na tua memória existencial. Então, a tua memória existencial, o que você deve cumprir nesta reencarnação, está íncita na tua personalidade. Ok? Ah, não entendi bem não. Como é que está íncita na minha personalidade? Oi? Você disse que está íncita Íncita. na minha personalidade. Está inclusa. Então eu deixo isso transparecer, talvez, em algumas situações, de modo... Não, está íncita na tua personalidade, porque a tua ferramenta física e perespiritual foi construída de acordo com o teu planejamento reencarnatório, com aquilo que foi captado e possível de resolução por você nesta existência que está no teu fato do espírito. E o fato do espírito foi construído não só por você, mas por espíritos especialistas que te acompanharam no processo reencarnatório. E esse fato do espírito é somente aquilo, foi extraído somente aquilo possível de você resolver nesta reencarnação, segundo a tua evolução espiritual. Nada além disso. Por isso é que dizem que Deus não dá um peso maior do que aquele que você pode carregar. Olha só, as pessoas falam, mas não sabem por quê. Eu tenho certeza, se alguém algum dia te disser que você só carrega o peso que Deus permite, pergunta a ele por quê. E ele não vai saber te dizer, mas é por isso que eu estou te falando agora. Por isso, essa oportunidade, quando reconhecida e aproveitada, constrói no pensamento um patamar que elege o espírito de lições mortais e ricas em aprendizagens. Tudo isso que nós falamos está incluso aqui. Aqui está incluso o fato do espírito, planejamento reencarnatório, mapeamento genético. Não tem como fugir disto. Então, quanto mais você amplia o teu conhecimento, mais você consegue extrair das mensagens dos amigos espirituais que sabem isso muito melhor do que nós. Está aqui. A oportunidade, quando reconhecida, e essa oportunidade está íncita em todos nós. Quem disser que não está, estará mentindo, porque está. Essa oportunidade é justamente o planejamento reencarnatório, como repito, que foi construído de acordo com o fato do espírito, com aquilo que você tem condição de resolver. E quando ela é aproveitada, constrói no pensamento um patamar que elege o espírito, que elege no espírito lições imortais e ricas em aprendizagens. Quando você executa bem o teu planejamento reencarnatório, a aprendizagem está construída. Na próxima existência, você já terá mais tranquilidade, você já terá mais harmonia, mais paz, melhores caminhos a serem percorridos. Não tem como ser diferente. Não tem como. As lições da nossa irmã Amélia Rodrigues, que esse livro é de Amélia Rodrigues, está aí. E ela faz todo o desenvolvimento dela é em cima de textos de Jesus, em cima daquilo que Jesus deixou. Amélia Rodrigues trabalha assim. Está aí. E tudo que Jesus deixou, fala com quem? Fala com quem? Com o Espírito. Perfeitamente. Não tem como ser de outra maneira. Agora, se você vai numa palestra e apresentam-te uma tela dessa e vão falar sobre isso, vão dizer, está vendo o que a reencarnação produz? Você tem que trabalhar bem. Mas e a explicação? Por quê? Por quê? Por que eu tenho que fazer? Aonde surge? Por que essa oportunidade? O que é isso? É o que nós estamos aprendendo. É isso. E quando a casa corta os estudos, fica interessante. Oi? Quando a casa corta todos os estudos, fica interessante. Né?
quando as casas cortam todos os estudos, olha, deixa eu ficar calado, não me provoca. Não fica me provocando, pelo amor de Deus. Jesus. Continua aqui, Amélia Rodrigues, não acabou ainda não. Só Jesus definiu bem o tempo. Entenderam? Só Jesus definiu bem o tempo. Deu-nos a certeza de que cresceríamos espiritualmente. Viríamos mais vezes para encontrá-lo. Você vai encontrar Jesus? Como é que você vai encontrar Jesus? Viríamos mais vezes para encontrá-lo. Encontrá-lo como? Através das boas ações, né? Através das boas ações. Através da? Boas ações. Segundo suas obras. Das boas ações. Através dos ensinamentos que ele deixou? Isso. Procurar aprendê-los? Procurar assimilá-los? Viríamos uma vez para encontrá-los. Somente com a maturidade do nosso conhecimento, falamos tanto conhecimento, olha ele aqui, com a mudança dos nossos pensamentos e sentimentos, é que poderíamos vir a conhecer melhor suas lições. Eu acabei de dizer que a Amélia Rodrigues trabalha em cima das palavras de Jesus. Eu vou comprar esse livro. E aqui está. Poderíamos vir a conhecer melhor suas lições. É o que fizemos com o texto anterior que estava aqui na tela de Amélia Rodrigues. Conhecer melhor, isso ali está. E aí nós começamos a chegar a uma conclusão muito maior. O Evangelho, o que foi grafado pelos apóstolos, o João, o Mateus, Marcos, qual é o outro? Lucas. Isso, perfeitamente. Veja, quantos ensinamentos tem ali? Tudo isso que nós já vimos sobre reencarnação, sobre o processo reencarnatório e muito mais que ainda não conseguimos extrair, não conseguimos entender. Então vejam quantas coisas tem ali. Somente a maturidade do nosso conhecimento, com a mudança dos nossos pensamentos e sentimentos, é que poderíamos vir a conhecer melhor suas lições. E é o que estamos fazendo. Se você não procura o conhecimento e não procura amadurecer, maturidade psicológica inclusive, como é que você vai entender? Não tem como entender. E lamentavelmente as casas espíritas não promovem isso, quando deveriam promover. Como é que você vai conhecer quem é você, por que você existe, se você não se aprofunda? E a doutrina espírita veio com esse sentido, de você se conhecer mais, de você saber quem és na realidade, por que você está aqui e por que você está passando por isso, por aquilo e o outro e aquelas outras coisas. E por que a casa espírita não explica isso? E por que mantém sempre o mesmo rumo? Eu ontem estava vendo uma página que eu recebo sempre, toda semana, sobre tecnologia, informativo sobre... Olha, o que a ciência tem descoberto é coisas que a gente não imagina, a gente não conhece, a gente não sabe. É muita coisa, é todo dia. É todo dia. Todo dia. Acelerado. Eles estão descobrindo ouro em migalha de pão. Estou dando um exemplo só. Isso é hipotético. É impressionante os que cientistas têm descoberto.
sobre carbono, sobre magnetismo. Sobre magnetismo. Foi semana passada que chegou uma descoberta sobre magnetismo. Estou fazendo a eletricidade caminhar onde não tem nada para ela caminhar, nada nas nossas concepções. Porque o nada não existe. Essa é uma realidade. E se o nada não existe, assim como o acaso, está tudo cheio, né? Tudo tem alguma coisa. Até no vácuo. Já sabem disso. Isso já foi visto. Mestre, te compreendemos. Vives em nós. Por isso, já podemos te auxiliar, levando tua mensagem aos corações fechados e trancados pelas fugas e sentimentos doentes. Olha o que diz Amélia Rodrigues. Serve para mim, para vocês, todos que aqui estão. Mestre, te compreendemos, vives em nós. Por isso, já podemos te auxiliar. Lembra? Você já conhece? Tenta mostrar para o outro. Ah, mas ele não vai entender nada. Não é problema teu. E isso que eu estou falando agora, eu ouvi de alguém que eu pedi para me auxiliar aqui quando eu não pudesse vir. Vejam como as coisas às vezes são endurecidas no espírito. Eu solicitei a uma pessoa que pudesse me ajudar, porque ela frequenta comigo lá Sacramentos também, desde que começou a frequentar, frequentamos juntos o tempo todo. E eu solicitei que viesse me ajudar para que eu pudesse passar os conhecimentos aprendidos. Aí essa pessoa me disse assim: não, mas eles têm que ir lá em Sacramento, eles têm que ir lá. Não, eu digo, não é isso. Nós vamos passar os fundamentos, aquilo que nós conseguimos aprender. Não, eles têm que ir lá em Sacramento. Então você, para aprender o que Jesus ensinou, você tem que ir lá falar com Jesus. Vai lá que eu quero ver isso aí. Dá para entender? Não tem como. Não é assim. Então você, para entender o Evangelho, você tem que encontrar com Jesus. Me faça entender? Claro, você aprendeu, passa o que você aprendeu. É impressionante isso, né? Por isso até hoje eu não consegui alguém que possa me ajudar, que tenha ido lá. E eu já solicitei a uma série de pessoas. Outros se comprometeram, mas também, saíram pela culatra. Por isso eu disse para você, ainda há pouco, ali fora, o que falou Eurípides Bassanufo nesse último encontro que tivemos lá. Que a evangelização de espírito não é para todos. É porque para ser, para aquele, ele tem que se comprometer, tem que ter a responsabilidade. Esse é o grande detalhe. E quando ele disse isso, vejam o que está imputado nessas poucas palavras. Percebam, vamos refletir. A evangelização de espíritos não é para todos. Vejam o que está imputado nisso aí. A falta de responsabilidade de muitos para consigo mesmo. A falta de amar a si próprio. É um problema muito sério. Porque esse fator de você amar a si próprio, você precisa assumir um compromisso. E esse compromisso não é aquele compromisso de desculpas. É o que eu falei ainda há pouco ali. Ah, mas eu não compareci porque eu morri. Aí tá, justificou. Claro, você morreu, a tua personalidade está lá no túmulo, né? Mas ainda assim foi o que disse a Cris. Você pode vir em espírito. Olha, sabe, esse tipo de situação é que nós precisamos nos comprometer, não é com o outro, não. Porque vejam, quantos viemos hoje aqui? É conosco. Certo? Eu estou realizando o meu trabalho. Os amigos espirituais
E outros que estão nos acompanhando espiritualmente, eles estão aqui, porque eles não falham, né? A responsabilidade na espiritualidade, com os amigos que dirigem a responsabilidade, com aqueles que estão aprendendo com eles, essa é firme, não falha. Não falha. Não? Agora aqui, olha, vejam quantos somos aqui. Aí, amanhã, você perdeu a vírgula. Aí amanhã tem uma frase que tem um ponto, e você não vai encontrar a vírgula. A frase é desse tamanho, e você só vai captar isto. De quem é a culpa? É de quem está apresentando? É dos outros que vieram? Não, é daquele que faltou. Ele fica sem entender, pensa que está entendendo, fica sem entender, e muitas vezes tem vergonha de fazer a pergunta, porque ele mesmo não se amou para poder entender aquilo adiante. A falta de responsabilidade. Ainda vou dizer mais um detalhe. O que eu estou falando aqui, tem muita gente que poderia estar aqui e também não vai gostar de ouvir o que eu estou falando, mas eu não tenho receio algum, porque isso não cabe a mim, cabe a cada um. Eu estou falando que é a realidade dos fatos, e não é meu, está nos livros, e principalmente nos livros espíritas. Por isso eu falei para você, leia a introdução do livro dos Espíritos, item 8, e vai ver o que ele diz lá. Na próxima semana eu vou trazer um trecho desse item e vou botar aqui na tela. Não vou falar nada para ninguém, mas vou botar na tela. Eu já botei na tela isso aqui algumas vezes. Esse item 8 do livro dos Espíritos fala em assiduidade. Como é que você vai entender o sábio? Você vai fazer a pergunta para ele, ele vai te responder, você não vai entender nada, porque você não tem. O problema é muito sério. Agora, esse despertar não depende de quem está falando, depende de cada um de nós. Esse despertar para a verdade, conhecereis a verdade não vos libertará, e a verdade vos libertará, depende de cada um, certo? Não depende de quem está mostrando. O que eu estou falando não é meu, está no livro. Eu não estou dizendo por mim, está no livro. Quem escreveu? Quem escreveu? Kardec, assessorado pela espiritualidade que nos trouxe a codificação. É leve? É leve? Não é leve não, é pesado. Mas é para o nosso despertar. E sabe por que ele escreveu isso? É porque nós precisamos. Se nós não precisássemos, não estaria escrito. Ele não teria trazido. Porque sabe quem comandou a codificação? Foi Jesus. Então está lá porque Jesus permitiu. Vamos refletir fundo, certo? E quando a gente descumpre, nós estamos descumprindo um ensinamento que foi permitido por Jesus. É difícil de entendermos isto? Aí está o porquê refletir. Ah, mas está no livro, mas Kardec escreveu. Sim, mas Kardec escreveu com a permissão de Jesus, porque foi Jesus que coordenou toda a codificação. É difícil entender isto? Isso chama-se refletir em torno daquilo que está escrito ali. Kardec escreveu, Kardec escreveu. Sim, mas por que Kardec escreveu? O que Kardec veio fazer? Kardec foi um espírito escolhido por Jesus para colocar nas letras, as letras da codificação, as letras daquilo que Jesus trouxe-nos. Veja, então isso tem um fundamento muito grande. Quando eu me deparei com essa página, porque as pessoas não gostam de ler, né, muitas vezes, a introdução dos livros. Quando eu me deparei com essa página, ele está aqui. E vou dizer mais, e muita gente já sabe disso. Eu já falei isso muito em muitas casas espíritas que eu fui e ninguém gostou. E tem algumas que não dispensam quadernos, mas é aqui não. Sabe o que fizeram? Reuniões do seu, não tem seu Campo Grande, seu Santa Cruz, sabe o que fizeram? Comigo e com outros? Simplesmente as casas espíritas não devem chamar fulano de tal. Foi isso que aconteceu em Santa Cruz, em Campo Grande. E por isso eu fui trabalhar no Leão Denis. Essas coisas, sabe?
sabe? As pessoas precisam saber. Não sou eu que estou dizendo, está no livro. Então fala para as pessoas despertarem. Se elas não vão gostar, não é um problema meu. É problema dela. Vai procurar o livro, vai procurar o conhecimento. Por isso, está aqui, conhecimento, que é importante. E eu não tenho receio nenhum de falar, já falei isso e repito. Eu não tenho receio nenhum. Não tenho receio. Eu não tenho receio porque eu estou seguindo a codificação. Eu não estou falando nada demais, nem estou falando para agredir ninguém. Estou falando o que nós precisamos fazer. E que eu também procuro fazer. Eu erro? Claro que eu erro. E erro talvez mais que todo mundo. Então, Maria. Ok? Diga. Isso aí é que está, né? Mas quando você se interessa pelo estudo, você quer entender por que você está aqui, qual é o nosso objetivo, você tem que ter esse despertar, essa maturidade, mas tem pessoas que não têm coragem de enfrentar a si próprio. Não tem coragem de admitir, não, eu fiz isso. Tem pessoas que têm medo de si próprio. Sim. Eu sei disso, é verdade. Tem. E tem pessoas que se escondem atrás daquilo que não sabem, ela se esconde. Ela se esconde ali, tá bom. E também não quer sair daquilo. São pessoas ociosas consigo mesmo. Tem estagnação mental, tem problemas sérios. A gente tenta, né, fazer com que essas pessoas despertem, mas às vezes fica difícil. Né? São espíritos realmente rebeldes para consigo mesmos. Eu conheço isso. Eu tenho um que ele é rebelde. Você não pode tentar explicar nada para ele. Ele acha que a ideia dele é sempre que está certa. A ideia dele é sempre que está certa. Também tem essa vivência. Aí é problemático, né? Se está tudo certo, meu filho, você deveria estar lá com Jesus. Está sempre certo? Nunca se erra? Está fazendo o que aqui no planeta Terra, né? Pelo amor de Deus, tenha santa paciência. Eu conheço uma pessoa que diz assim, para que estudar? Aí é melhor você nem responder, olha, até logo. Bom dia para você que eu estou indo embora. Não vejo, não tenho motivo para só ficar estudando. Eu escuto muito isso, e são pessoas muito próximas a mim. Agora você vê, a época que estamos vivendo, 2023, ápice da transição planetária, e você ainda tem que ouvir isso, é triste, né? Ver a condição em que se encontra um espírito que está nesse estágio. Em que condição ele se encontra? Bom, aí com essa fala, eu escuto assim, o importante é ajudar o outro, é cuidar da natureza, é o momento, as questões materiais que precisam ser resolvidas. É o que eu escuto. E o que você precisa para você ajudar o outro cada vez mais? Você tem que ter conhecimento. Estudar. Sim. Ter o conhecimento, claro. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor você vai ajudar o outro. Mais você vai ajudar o outro. Não tem como ser diferente. Como é que você chega com uma pessoa, chega até você cheio de problemas psicológicos e emocionais? O que eu vou falar para essa pessoa se eu não tenho algum conhecimento? Aonde que eu vou poder auxiliar? Você só vai poder ajudar com o conhecimento que você adquiriu. Se você não adquiriu, você não pode ajudá-la. Então, quanto mais você estudou, quanto mais conhecimento você adquiriu, mais você poderá ajudá-la. E é assim que acontece. Então você vê o nível dessa pessoa que fala sobre isso, quando diz isso. Vê o nível que esse espírito se encontra. E como ele está obtuso, né? Ele é obtuso com ele mesmo, né? Ele se esconde dentro daquela carapaça, né? Muitas vezes de bonzinho, né? Aí eu entro em Hamed, acabar com essa história de ser bonzinho. Eu não sou bonzinho para ninguém, nem comigo mesmo eu sou bonzinho, né? Muitas vezes eu faço determinadas ações que eu me cravo profundamente. Não acontece contigo? Caramba, por que eu fiz isso? Caramba! Mas o que leva a isso? É o conhecimento que você já tem. Você de repente tem um lapso de aquele caramba, por que eu fiz isso? Aí o que acontece? Aí diz assim, porque nós somos inferiores. Eu acho que nós não somos inferiores, nós somos imperfeitos, imaturos e frágeis. Somos de uma fragilidade ainda muito grande.
Sim, uma classificação geral inferior àquele que está em estágio mais avançado. A proposta é de modificação de ondas mentais, procurando elevá-las até Jesus, para imantar o pensamento de novas luzes e novas cores. Veja bem, imantar o pensamento de novas luzes e novas cores. E quando você imanta o pensamento desta forma, o que acontece? O que acontece? Sabe aquela mancha acinzentada ou até negra que estava aqui no perispírito? Ela também começa a se desmanchar. E ela vai se tornando mais brilhosa. Ela era negra, agora está acinzentada, aquele cinza levinho, porque você melhorou o teu pensamento, melhorou a tua forma de refletir, de pensar, de olhar o outro. Vou mexer com a bolsa. Como é que você me olha? Os olhos. Hã? Hein? Ué, como assim? Como é que você me olha? Ué, como espírito. Como espírito. Como assim? Como espírito. Explica isso pra gente. Como espírito encarnado. Como espírito encarnado. E também, então, como espírito encarnado, usando a tua ferramenta, você só me olha porque você tem olhos. Senão você não me olharia. Não, eu não te vejo só porque eu tenho olhos. Eu te vejo porque eu sou um espírito também encarnado. É, perfeitamente. Sou um espírito encarnado. Mas você não está me vendo. O espírito você não está vendo. Eu estou vendo a sua manifestação através O do espírito seu você não está vendo. Não, eu estou vendo a sua manifestação através do seu corpo. O espírito você não está vendo. Está vendo o espírito? Não. O espírito puro. Porque o espírito, como nos ensina Kardec, naquele livrinho primeiro, qual é o nome? O que é o espiritismo? Espírito é a alma e o perispírito. Juntam esses dois, chama-se espírito. As pessoas também não sabem isso. Pergunta isso a qualquer um que frequenta a casa espírita. Vai perguntar. Pergunta aos diretores. O que é o espírito? Ele vai dizer, não, o espírito ninguém vê. Eu digo, mas eu vejo. Eu vejo o espírito. Porque está lá no livro, o que é o espiritismo? Kardec, espírito é a alma e o perispírito. É chamado espírito. Por isso se fala espírito puro. Eu botei isso aqui na tela. Lembra que eu botei isso aqui na tela? Essa mensagem que está no livro, o que é o Espiritismo? Está lá. Todo mundo ficou calado. Vou trazer na semana que vem para mostrar. É muito ensinamento para a gente assimilar. Espírito. Por isso é que é bom ter o conhecimento para quando se vai fazer a leitura, principalmente desses romances que estão rolando por aí. E tem que ter cuidado com esse romance também. Tem um romance aí que fala um monte de coisa que não tem nada a ver. Espírito, chamamos espírito a alma e o perispírito. Por isso é que dizemos, é o espírito Bezerra, o espírito Eurípides, o espírito Joana. Por isso é que se diz espírito. E por isso que tem a nomenclatura espírito puro. O espírito puro é aquele que já realmente se purificou. Então ele não tem nem mais perispírito. É o espírito mesmo, simplesmente. Pode procurar lá, eu não me lembro qual é a página, nem o capítulo, o que é o Espiritismo. Quem tiver esse livro pode procurar que está lá. Eu já trouxe uma notícia aqui na tela. Vamos lá. Então está aí. Imantar o pensamento de novas luzes e novas cores. Vai influenciar justamente nas tonalidades que ficam
marcadas no perispírito. Veja, amarelo, tem rosinha, tem azul, vai influenciar nisto, né? Pensamento. Por isso é que os amigos espirituais você não consegue enganar. Você desencarna e parte para o plano espiritual. Não, eu sou muito bonzinho, eu faço tudo de melhor. Mas eles estão te vendo. E eles estão vendo as tonalidades que estão impressas no teu perispírito. Percebendo as vibrações também. Lembra de nosso lar? Daquela mulher que queria entrar em nosso lar? Porque nosso lar é todo curado. Ela não queria entrar lá? André Luiz ficou, mas puxa, vamos receber, porque André Luiz não tinha capacidade ainda de verificar. Mas o mentor que estava com ele viu. Pontos pretos. Olha essa mulher aí, veja lá quantos abortos ela fez. Ela fez, não podia entrar Roberto, em nosso dá uma lar. olhadinha, isso aqui é seu de... Oi? Isso aqui é seu, mandei para você, não foi? Você que colocou esse slide. Oi? Tu consegue enxergar isso aqui? Ah, sim, matrizes mentais. Nós vamos ver depois disso. Nós vamos ver matrizes mentais. É de antigamente. É. É muito, achei muito É interessante. matrizes mentais. Foi da vez que nós chegamos lá, passamos por isso aí. Né? Lembra daquela irmã? Lá em nosso lar, que André Luiz disse, mas nossa irmã temos que atender, ela estava num estado precário, né? Não, aqui não dá para entrar ainda. Deixa ela do lado de fora mesmo. Está pensando que todo mundo vai entrar em nosso lar assim? É murado. E tem vigilantes cercando toda a cidade. Vê como funciona? Ali tem ordem. Não é como aqui na Terra, nesse mundo que nós nos encontramos, que ainda a inferioridade predomina a todo vapor, né? A todo vapor. Vê que o mal ainda é predomínio. Tanto é que nós estamos aí, cheios de corruptos, de ladrões, furtando, usando o nosso dinheiro, que deveriam estar salvando o povo. Aí nós temos uma educação, um atendimento à saúde corporal completamente arrasada, mas vamos em frente. Ainda é assim o planeta Terra, mas vai mudar. Está mudando para melhor. Mas por que está assim? Está piorando. Está piorando não. Está melhorando. Está vindo à tona tudo que não serve, tudo que é negativo. Não podemos mais viver sob o véu da ignorância, perdendo a oportunidade que a reencarnação propicia. Não podemos mais viver sob o véu da ignorância, perdendo a oportunidade que a reencarnação propicia. O que a reencarnação está propiciando? Oportunidades, né? Melhorias, né? Oi? Oportunidade, né? E por que ela propicia? Qual é essa oportunidade que nós vimos ainda há pouco? Que a reencarnação propicia. Aí embaixo diz: a hora é de observar o que se passa em nossa intimidade mental. Observe os detalhes. A hora é de observar o que se passa em nossa intimidade mental, procurando compreender o momento em que estamos inseridos. Oportunidade, reencarnação, intimidade mental, momento em que estamos inseridos. Em que momento estamos inseridos? O que significa isto aqui? Momento em que estamos inseridos. Ambientação reencarnatória. É hora de observar o que se passa em nossa intimidade mental. Intimidade mental. Intimidade mental. Intimidade mental. Procurando compreender o momento em que estamos inseridos. Nossa intimidade mental. Que o Espírito consiga trabalhar com a sua ferramenta a modo de poder assumir. Assumir o quê?
compromisso, né? Seus compromissos. Como chama? Como chama? Esqueci o nome. Como chama? Como chama? Memória existencial, procurando assumir, compreender o momento que se passa a nossa intimidade mental, procurando compreender o momento em que estamos inseridos. É hora de observar o que se passa, que o espírito desperte para o que está na memória existencial e procure compreender a sua ambientação reencarnatória. Sob o véu daí, perdendo a oportunidade que a reencarnação propicia. Se ele não fizer isto, ele realmente perde essa oportunidade que esta reencarnação está lhe propiciando. Porque ela foi toda trabalhada segundo tudo que nós já vimos. E tem que estar sempre latente na nossa memória. Sempre na nossa lembrança. Para entendermos o momento em que estamos inseridos. E nós estamos inseridos em momentos de aprendizagem para todos nós. Cada um dentro de momentos que lhes são propícios. Reencarnação propicia. Para que essa aprendizagem se faça. Não podemos mais viver sob o véu da ignorância. E para dissipar a ignorância, só colhendo conhecimentos, estudando. O texto é pequeno, né? Mas vejam quantas coisas cabem aqui. Veja como é penetrante para nós. É hora de observar o que se passa em nossa intimidade mental. Veja o que se passa contigo. Observa o que acontece com você diante de tudo que está acontecendo, diante dos fatos, diante dos seus problemas, diante das tuas dificuldades. E aí, procurando compreender o momento em que estamos inseridos. E procura compreender o momento em que você está inserido. E aonde você pode estabelecer-se melhor de acordo com a tua intimidade mental, procurando conhecimento, procurando aprendizado, procurando usar as ferramentas que estão na tua ambientação reencarnatória da melhor forma possível para que você se restabeleça espiritualmente, restabelecer-se de quedas, ou o aprendizado maior, melhorar o aprendizado. Observem, não é filosofia, mas precisamos filosofar. Não tem jeito. Embora a gente não tenha uma filosofia maior pela falta de conhecimento, mas precisamos filosofar. Porque o Espiritismo é isso, a filosofia, a ciência e a religião. E nós estamos aqui diante de ciência e filosofia. Não tem como ser de outra maneira. Né? E aí a gente envolve tudo isso com a religião. Envolve tudo isso com a religião para fazer com que isso torne-se amor. Porque se você olhar uma tela dessa, simplesmente olhando-a pelo texto, pelas letras, e não procurar o que está inserido nisso tudo, pouco te fala. Pouco vai falar contigo. Não vai te dizer nada. Ninguém fala nada. Tá todo mundo Porque calado. se você não tem o conhecimento da questão da reencarnação, então estou aqui, vamos lá, só no que é superficial. Estou aqui só para pagar e resgatar. Fica assim uma coisa que você não sabe como. Não, você como é que eu faço isso? Como é que eu vou dar início? Como é que eu vou me movimentar para ficar melhor? Fica isso. Para entender
o que está aqui inserido, você precisa ter maiores fundamentos do que é reencarnação, do processo reencarnatório. Por que que isso está se dando? Por que que estão chamando você a atenção na tua intimidade mental? Por que estão falando para você aproveitar o momento em que você está inserido? Então você precisa saber. Aí, olha só como é que fica interessante. Então, se eu tenho só esse conhecimento superficial, essa intimidade mental, poxa, eu sou boa, eu não estou roubando, eu não estou matando, eu não estou, entendeu? Olha só como fica muito... Tu não está roubando, tu não está matando, o que tu estás fazendo? Estou fazendo minha vida diária, normalmente, pois é. entendeu? Acabou. É isso. Acabou. Está errado. Acabou. Eu sou muito boa. Eu sou muito boa, sou uma pessoa boa. Tu não é bom, tu é uma peste, porque tu não está cuidando de você. É verdade. Você não está se amando. Tá, tudo bem. Mas, O que você sabe hoje, você aprendeu quando? não, quando eu tinha lá, eu fui aprendendo quando eu era mais novo, é assim. Pois é, mas só que hoje já tem muito mais. Você aprendeu? Não deu nada. Não sabe nada. Eu falo lá em casa, porque na televisão constantemente mostra, né, esses velhos caindo nos golpes dos caras que telefonam. Eu digo que eu falo para ele, você é velho desatualizado, o cara envelheceu, parou no tempo. Verdade. Não é verdade? Como é que vai? Parou no tempo. Quer dizer, e velhos, muito mais novos do que eu, com 60 e poucos anos, e caindo em golpe de telefone, caindo em golpe de bilhete, pelo amor de Deus, pô. Veja, esse espírito parou no tempo, está desatualizado. Quer dizer, alguém liga para ele, olha, passa o número da tua conta, eu vou aí buscar teu cartão, vem sim que eu vou te entregar. Para com isso. Vejam a dificuldade da falta de atualização. Quer dizer, são espíritos acomodados. Acomodou, sentou lá e se acomodou. Então está tudo bom. Não, para mim está bom desse jeito. E não é por aí, né? Aí você aprende que essa intimidade mental, você tem que trabalhar seu pensamento, seu sentimento, você tem que se educar, ser respeitoso e ser obediente. Com certeza. Obediente às leis de Deus. Você tem que saber por que você está ali, por que você existe, por que eu estou nessa posição, por que eu estou aqui, por que isso está me acontecendo ao lado. Ele não sabe. Pode perguntar isso numa parte dos espíritos que eu não vou saber dizer. Isso é uma realidade, porque não estudam. Então, ontem, quando foi estudar a questão da paciência, eu não ia poder, porque era uma palestra. Se fosse um estudo, até ia meter o bedelho. Quando fala da paciência, que acontece isso ou aquilo na família, aí era um momento de aproveitar, é um instrumento para a nossa melhoria, para o nosso aperfeiçoamento, né? Mas não é porque as pessoas não sabem, porque elas não entendem por que estão naquele grupo, por que estão naquela ambientação reencarnatória. Elas não sabem. Elas não sabem que essas coisas que acontecem ao seu redor são instrumentos para o seu aperfeiçoamento espiritual. Elas não sabem disso. Não sabem. Então condenam a pessoa, expulsam o filho, tratam mal. Esse vizinho é uma peste. O que eu estou assim? É um problema sério. Não, o vizinho não é uma peste. Peste és tu que não está entendendo o que ele está aí ao outro lado. Aproveita esse ensinamento. Às vezes é difícil, né? Às vezes é difícil. Às vezes dá vontade de você tacar a pedra de volta, né? Mas você não pode. Deixa a pedra ali e procura aprender. Né? Por que ele está ali? Para me tirando a paciência, me tirando a tranquilidade. É porque você precisa aprender a ser tranquilo. Precisa aprender a ser paciente. Por isso Deus deixou que ele ficasse ali. Então, aí o que tu escuta? Porque na palestra você não pode ficar interferir. Se é um estudo, né, como tem no caso de Joana, né? Tudo bem, você faz as suas colocações, você faz as suas perguntas. Aí as coisas ficam assim, mas nós temos rasgos de tolerância, temos rasgos, que negócio de rasgo? Rasga logo, joga no lixo.
Você tem que implantar, sedimentar, o que eu tenho que fazer? Tem que ter o controle. Eu tenho que buscar esse. É para você justamente desenvolver o rasgo, procura costurar um pouquinho, né? Isso apareceu para você costurar um pouquinho esse rasgo aí, não é? Procurar ser mais tolerante, procurar entender mais o outro, porque você também é o outro. Sim. As pessoas esquecem disso. Não, porque o outro é uma peste, porque o outro isso, mas você também é o outro, para o outro. Né? Se você está achando aquele ali é chato, tem alguém que também acha que você seja. Sim, com certeza. Com certeza. Então, a gente tem que entender. Eu escutei. Aí você tem que entender por que aquele é daquela forma e por que o outro te acha dessa forma. Olha só. E você tem que entender isso. Então, eu escutei uma pessoa falar para mim que eu sou uma mosca morta. Porque eu não sou desesperada. Eu não sou assim. Eu vejo a coisa e, bom, vamos ver como é que a gente pode resolver da melhor maneira. O que dá para ser feito? Então, se a pessoa me vê com menos desespero para resolver, eu sou uma mosca morta. Se não der, tudo bem, eu sou sempre mosca morta, não tem problema. Ué. Espera aqui. Para entender isso que estávamos falando, é preciso compreender isso aqui. A sua intimidade mental e o ambiente, compreender você mesmo e entender por que você está inserido nessa ambientação reencarnatória. Mas as pessoas não sabem disso, porque não ensinam isso na casa espírita. É o que eu falei aqui outro dia. Né? O que eu falei, você está lá na palestra, o que eu falei, inclusive na gravação que eu fiz da Parada Rio de Janeiro, você está lá assistindo e você sai dali cheio de dúvida, porque você não pode interferir, você não pode dizer nada. Né? Então as palestras têm que acabar. Pequenos grupos, onde alguém vai ali fazer um monitoramento, vai conversar, tentar explicar e permitir que as pessoas falem. Elas sanem as dúvidas, vai ter aquele que vai ficar inibido, né? Tem vergonha de falar. Até que um dia ele desperta também e fala. Mas tem que ser assim, para poder realmente a coisa acontecer. Muito bem, vamos lá. O espírita precisa sair das formas para entrar na essência. Precisa ter uma dinâmica, uma compreensão do que seja viver como espírito. Não sou eu que falo, vocês estão vendo? Isso tudo são coisas que estão nos livros. E quando eu falo, as pessoas pensam, não, essa ideia não vai dar, ideia minha não, está ali. O espírito precisa sair da forma, para entrar na essência. Precisa ter uma compreensão do que seja viver como espírito. É por isso que eu digo, na casa espírita tem que falar para o espírito. Isso não é Jesus falou para o espírito, Jesus não falou para o homem. Está mais do que provado isso. As parábolas nos mostram isso. O próprio Evangelho está falando sobre isso. No próprio Evangelho fala isso. Que Jesus falou para o Espírito, não foi para o homem. E as pessoas continuam falando na casa espírita para o homem. Outro dia, o Márcio me chamou, porque o Márcio está tendo problemas, né? A gente sabe disso. Então ele tinha que fazer uma palestra numa casa espírita e ele foi fazer. Ele tem dispensado algumas, foi em outras. E ele me chamou para que eu fosse com ele. Tudo bem, cara, passa lá que eu vou contigo. Uma segunda-feira dessa aí à noite. Eu fui. Eu vou dizer qual é a casa que eu fui. Eu fui numa casa aqui em Santíssimo. Fui numa casa chamada Apóstolo Estevão. Olha, eu cheguei na casa e eu abro o verbo mesmo, comigo não tem esse negócio. Cheguei na casa, o Márcio fez lá a palestra dele, porque ele tem problemas, de repente pode ter alguma coisa na direção e tal, eu estou com ele, né? E eu fui. Aí eu levei os livros meus para serem sorteados lá, a caminho da Nova Era. Aí o Márcio, não, levanta, vem aqui falar do livro. Eu permaneci, eu não queria me levantar da cadeira, porque eu já sei que aquela casa eles não gostam do meu verbo.
né? Eu fui lá algumas vezes, alguns anos atrás, quando tinha uma pessoa que fazia a programação. Essa pessoa saiu de lá, foi embora, não me chamaram mais. Assim como outras casas também. E então, eu segui, galera, vem aqui, fala no livro. Aí eu insisti um tanto, eu levantei e fui falar do livro. Não é? E dentre outras coisas que eu falei justamente disso. Não é? Que as casas espíritas têm palestra, a pessoa fica lá sentada, sai dali cheia de dúvida, etc, etc, etc. E eu notei que o presidente da casa não estava gostando muito, ele estava de cabeça baixa e com o olho fechado. E eu estou ali falando, e eu comecei a falar um monte de outras tantas coisas. De repente eu falei, Márcio, eu vou parar por aqui, porque senão, né, eu não vou falar mais. Aí falei no livro, enfim, comentei algumas coisas que precisa comentar na casa espírita, mas eu senti que o presidente, uma outra senhora que estava lá do lado dele, sentada lá, ele estava de cabeça baixa, né? O presidente lá, vocês sabem quem são, quem é, não vou falar o nome dele, não. Deixa para lá, né? Mas eu quando cheguei lá, inclusive brinquei com ele, eu digo, rapaz, quando eu vim aqui você ainda tinha o cabelinho preto, ele está com o cabelo branco. Então, esse tipo de situação, sabe, a gente precisa ir falando para ver se as coisas mudam, para ver se a coisa muda. Tinha uma senhora que depois veio falar com o Márcio, procurando saber onde é, pois é, eu não posso comparecer lá na reunião aqui, que eu falei da reunião aqui, porque 9 horas, esse horário, realmente esse horário para muitas donas de casa fica difícil, para quem está trabalhando também fica difícil, né? É um problema sério, né? Pois é, então. Eu digo, mas ela parece que vai olhar, ver lá no YouTube, né? Enfim, mas não é como estar presente, não é, né? Corpo presente é problemático, né? Mas então vamos lá, o espírita precisa sair das formas para entrar na essência, precisa ter uma dinâmica, uma compreensão do que seja viver como espírito. Muito bem. E o que acontece atualmente? Atualmente, vemos que a grande maioria dos espíritos reencarnados ainda se atormentam devido à falta de conhecimento e confiança nas leis divinas. E é uma realidade. E é uma realidade. Por que se atormentam? Reencarnado ainda se atormentam. Por que se atormentam? Por que se atormentam, Rose? Devido à falta de fé, né? Oi? Devido à falta de fé deles, né? Por quê? E por quê? É a falta de conhecimento. Por que está reencarnado? O que ele está fazendo ali, naquele lugar, naquela ambientação? Por que as coisas estão à sua volta? Ele não sabe por quê. Você sabe por que você está vivendo no meio de corruptos, políticos sem vergonha, safados, ladrões? Essa é a realidade dos fatos. Eu não tenho que receio de falar, não. É o que está acontecendo aí. A imprensa fala sobre isso. Não sou eu que estou dizendo que eles furtam, que eles roubam. A imprensa fala. Todo mundo vê. Você sabe por que você está vivendo nesse lugar? Aonde tem roubo na rua, você tem que ter cuidado com flanelinha, cuidado com não sei quem, cuidado com aquele que vem de bicicleta, cuidado com a moto, tem que esconder o celular. Você sabe por quê? Falta de fé. É porque você precisa disso como aprendizado. Mas graças a Deus... Quizá você já andou furtando o celular por aí também. Não, graças a Deus, Quaresma, esse celular que eu tenho aqui, eu já tenho mais ou menos 15 anos. Oi? Esse celular que eu tenho, já tem uns 15 anos já comigo. Graças a Deus, nunca ninguém roubou. Não fale junto, porque senão eu não consigo entender. O Cílio sabe por quê. Estou falando que, graças a Deus, esse celular que eu tenho, já tem 15 anos. É difícil as pessoas me roubarem, ninguém me rouba não, graças a Deus. Porque eu saio sem medo. Saio sem medo, eu falo com confiança em Deus. Pois é, mas você está vivendo nesse ambiente para o teu aprendizado. Sim. E você precisa compreender. Você sabe por que eles furtam, por que eles roubam? Você sabe por que anda esse monte de gente por aí roubando no meio da rua? Não prestou atenção na aula. Não. Faltou aula. Faltou. Cada corrupção. Não, vou dar 0,1 para ela. Não, eu sei, é porque... Falta de oportunidade. Por quê? Você sabe por que esses espíritos estão aí?
oportunidade de a gente ter. Eu já dei uma mensagem para você que fala sobre isso, inclusive. Fala. Não leu uma mensagem. Ela Ela guardou o papel ou não leu? Eu li. Mas Meu, a pois gente é. assimila tudo, né? Não só essa, como a transição planetária também de Joana. Foi a primeira. Foi antes dessa. A de Joana, a transição planetária. Essa mensagem, quando ela apareceu, me chamou muita atenção. E eu, como sou ligado nesse tipo de assunto, aí o que eu tenho de livros lá que falam sobre transição planetária é uma enormidade. Eu compro todos eles. Acabei de comprar o último livro, que já foi editado pela Evangelização de Espíritos. Deve estar chegando por aí. Pelo contrário, graças a Deus, eu praticamente nunca fui assaltada não, né? Mas eu tenho uma coisa comigo. Muitas vezes quando eu vou em vários lugares, até lá dentro de casa no mercado, as pessoas me dizem, quando me veem, pedem ajuda. Moça, me dá 5 reais para completar a passagem, me dá isso aqui, me dá isso aqui. Tem cara de rica. Aí quer dizer, é preferível me pedir do que me roubar. Eu tento ajuda, não tento, eu não posso tentar. O problema é o seguinte, moça, nós estamos vivendo aqui no Rio de Janeiro e no meio disso tudo para o nosso aprendizado. Eu sei disso. É a nossa ambientação reencarnatória. Nós precisamos lidar com isso e ajudar onde for possível. Não tem como. Por isso nós não estamos na Suíça, nós não vamos lá em Estocolmo, nós não estamos na Austrália, nós estamos no Brasil e no Rio de Janeiro, que é o estado em maior dificuldade nesse sentido. E você sabe de uma coisa, é fácil de se verificar isto. Você vê que a polícia, como a gente costuma falar, e eles mesmos dizem isso, os policiais, eles enxugam gelo. Porque não é só um problema, no caso de polícia, é um problema social. Só que os nossos gestores públicos não cuidam disso. Eles vão fazer, está ali o jacarezinho, né, fazendo cidade, não sei o quê. Não fizeram nada. Então, veja, e nós temos que entender por que esse gestor público não fez nada. É porque ele é um espírito rebelde, ele está cuidando de corrupção, ele está cuidando de fazer a manutenção do seu povo, colocando pessoas incompetentes em lugares que não devem, que não conhecem nada daquilo. Não é? Bota aí um secretário de transporte que não entende nada de transporte, não sabe nem porque que carro tem roda. Problema sério. Né? Bota o cara lá para cuidar da economia, não é? Porque aprendeu matemática no primário. Aí é problemático. Recebendo ditadores. Enfim, então, a gente vê, atualmente vemos que a grande maioria dos espíritos reencarnados ainda se atormentam. Esse povo também está atormentado. Eles são atormentados. E outros que não deveriam se atormentar, se atormentam por falta de conhecimento. Espíritos reencarnados, devido à falta de conhecimento e confiança nas leis divinas. Agora, Tudo bem. a mudança se processa através de educação. Oi? Se não for através da educação, não vai haver mudança. Não, pois é. Mas educação, você não viu? O presidente que nós tínhamos antes não queria saber de educação. Tanto é que ele cortou verba de educação, da cultura. Não? Para quê? Para que a Rosa está fazendo quadros? Para que ela fica pintando? Por que a faculdade precisa de dinheiro? Pesquisa precisa de dinheiro para quê? Para que pesquisar? Para que a ciência? Enfim, vejam o tipo de gestores que nós tivemos. Analisando profundamente, são espíritos que ainda carecem muito de aprendizado, e nós temos que orar por eles. Sim. Eles estão tendo oportunidade, estão jogando fora. Muito bem, nós vamos parar por aqui por causa da hora, né? Porque deu a nossa hora, lamentavelmente, mas se você quiser, nós continuamos até lá por volta de umas 8 horas da noite. Vamos continuar. Tem comida aí, tem água, Para pagar quentinho. Porque não falta assunto. Vejam bem, nós estamos falando desses assuntos que estamos vivendo, né? Mas com o sentido de nos educarmos com tudo isso, de sabermos por que isso está acontecendo, já que falamos tanto em ambientação reencarnatória. Quando você falou em oração, orar por eles, por exemplo, quando eu vivencio ou vejo alguma coisa,
que tipo de pensamento e sentimento que eu lanço naquele momento. Perfeitamente. Veja bem, se nós estamos nessa ambientação reencarnatória, é porque nós precisamos dela. E precisamos ter os pensamentos adequados ao momento. Não é ficar daqui irradiando pensamentos para o outro, tomara que esse cara seja preso, tomara que ele morra, tomara que ele... Não, se morrer é melhor. Se morrer é melhor, porque aí não faz tanta besteira. Morre, né, para de fazer o que estava fazendo de ruim, vai fazer lá em cima. Ou lá embaixo, não sei. Mas emanando pensamentos de vingança, de ódio, não, nada disso nós temos que fazer. Né? Nós falamos, estamos comentando, porque é a ambientação em que nós estamos vivendo e precisamos aprender com ela. Precisamos aprender no sentido, inclusive, de melhorarmos os nossos sentimentos. Né? Não é pegar o presidente que tínhamos e começar a emanar pensamentos canalhas, pensamentos ruins, não. Que ele é um canalha, a gente sabe, mas nem por isso vamos emanar ódio, cólera. Muito pelo contrário, temos que pedir a Deus que Ele desperte para momentos melhores, passe a compreender melhor a vida, a existência, porque eles não sabem nem o que é a existência. São doentes, no corpo e na alma. Muito bem, mas nós podemos continuar o nosso diálogo, vamos encerrar o nosso bate-papo, a nossa conversa, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo pelos momentos que tivemos aqui hoje, pelo aprendizado que nos foi possível, e continuaremos, evidentemente, no próximo encontro, quinta-feira. Certamente na quinta-feira próxima, talvez venhamos a terminar sentimentos e então entraremos em matrizes mentais, que é uma continuidade e faz parte, é um conjunto, né? Então vamos agradecer a Jesus por esses minutos. Muito obrigado, Mestre. Muito obrigado pelas inspirações que nos chegaram, pelos momentos que estamos aqui procurando aprender um pouco mais, adicionando aos nossos poucos conhecimentos algumas luzes que possam melhor nos iluminar. Muito obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, queridos irmãos, amigos espirituais, falangeiros, amigos de Eurípides Barçanufo. Muito obrigado, queridos irmãos. E acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.